Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Esta é a nossa Escola Bíblica Discipuladora e eu sou o pastor Gilvaldo e nós estamos inaugurando aqui uma nova sala virtual especificamente para pessoas novas decididas, novos convertidos, pessoas que começam agora a congregar em nossa igreja ou em qualquer outra igreja que porventura você esteja congregando e que queira começar a aprender mais da palavra de Deus, compreender mais do que é a vontade de Deus para a sua e para as nossas vidas. Nós entendemos que crescer é uma ordem do Senhor Jesus, quando ele disse lá em 1 Pedro, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E também é o exemplo que ele mesmo deu quando ele dizia lá em Lucas que Jesus crescia em estatura, conhecimento e graça diante de Deus e dos homens. Então, a exemplo de Cristo, nós vamos procurar crescer mais e mais no Senhor, e esse é o nosso objetivo com esse curso, que vai ter em torno aí de umas 8 lições. Tá? São lições curtas, e oramos que Deus possa estar aí abençoando sua vida. Como todo início de estudo bíblico, nós temos que orar, pedir a Deus que nos ilumine para aprendermos aquilo que Ele nos revela. Vamos orar nesse momento. Meu Deus e meu Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra. Obrigado a Deus pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Nos orienta. E aquilo, ó Deus, que faltar nas palavras, o Senhor nos ensine pelo Espírito e que possamos, assim, ser muito edificados através dessa lição. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, veja só, como crescer na vida cristã. Primeiro passo inicial que eu considero assim bem básico para nós crescermos na vida cristã é nós termos um entendimento sobre a salvação. A salvação. O que é a salvação? Isso é um pilar da nossa fé. Acreditar na salvação. Isso vai nos permitir depois crescermos em outras áreas da vida, né, para nós aprendermos a sermos discípulos de Cristo. Internalizando, né, colocando, escrevendo no nosso coração a palavra de Deus, de maneira que a gente veja ou tenha um entendimento do mundo, né, como ele realmente é, como Deus revela para nós que ele é, né? Então, essa é uma visão básica do processo. Então, vamos estudar lá sobre a salvação. Então, para a gente entender sobre a salvação, é preciso que a gente entenda que todo ser humano ele está numa situação de pecado. Tá? A palavra de Deus nos diz que o pecado ele deixou o homem numa situação ruim, numa situação terrível. Aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a situação do ser humano pecador. Eu, você, nós todos, se formos honestos diante de Deus, devemos admitir que somos pecadores. Não tem ninguém no mundo que possa ser dito assim, eu não pequei, né? Então, o pecado, ele nos separa da glória de Deus. Quando Deus criou o homem, ele tinha contato com o homem, ele aparecia para o homem orava, o homem falava com Deus cara a cara, não precisava nem de oração. Então havia um relacionamento de Deus com o homem. E quando o homem peca, há uma separação, há uma destituição dessa glória, o homem é retirado dessa glória, dessa convivência com Deus. Porque Deus, ele é santo. E a sua santidade não convive com o pecado. É como a luz e as trevas, né?
Se você está numa sala escura e você acende a lâmpada, acabou as trevas. Então, Deus é assim. Ele é luz. Nele não reside trevas algum. Então, se nós nos tornamos trevas, nos tornamos pecadores, ele, como santo, ele não tem como conviver com a gente. Então, esse é das piores consequências do pecado na vida do ser humano, né? E deixa a situação do ser humano ruim. Mas tem uma consequência bem prática disso, tá? E nós perdemos essa comunhão com Deus. Em Romanos 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Eu quero frisar até aqui, para nós estarmos pensando que o pecado não é uma coisa inocente. Ah, todo mundo peca. Não, não é só isso. Todo mundo peca, realmente. Mas não é uma coisa que deixa passar. Não, é normal, natural. Não é. Ele vai gerar uma consequência gravíssima, que é a morte. E quando a Bíblia fala de morte, ela não fala só de morte física. Ela fala também da morte espiritual. A morte, quando o ser humano morre, deixa de respirar, deixa de funcionar o seu corpo aqui, a morte pode continuar e ser uma morte eterna, em que ele vai para o inferno. Vamos trazer claramente essa palavra, que é a condenação eterna, né? A sua eternidade vai se passar no inferno. Então, essa consequência gravíssima do pecado atingiu todos os seres humanos pecadores. Eu, você e todo mundo que você saber que é humano, está nessa condição de condenado eternamente à morte espiritual. Tá? Você diz, mas pastor, que notícia triste é essa? Todo mundo então vai para o inferno? Todo mundo está condenado pelo inferno? Sim, todos os pecadores estão condenados ao inferno. Mas, meu querido, nós temos Deus. Olha só, que legal, né? Existe Deus. E Deus não nos deixou nessa situação de pecadores. Deus não nos deixou assim. Ele amou o mundo e, pelo seu amor, ele providenciou uma solução para o problema do pecado na vida do ser humano. Em Romanos, capítulo 5, o versículo 8 nos diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que lição maravilhosa. Nós éramos pecadores, quer dizer, nós não estávamos em condição de fazer nada para a nossa salvação. Mas Deus, ele por amor, ele prova esse amor aqui para conosco. Cristo morreu por nós. Essa é a solução para o pecado. Cristo morrer por nós. Como é que é isso, pastor? Olha, é muito simples, né, da gente entender. Vamos fazer uma comparação aqui, olha. Vamos dizer, essa caneta é o pecado. Tá? No momento em que você, que é essa mão, você pecou, você agarrou o pecado, né? Isso aqui te afastou de Deus, afastou de Deus. Porque Deus, ele não suporta o pecado, né? Não se junta com o pecado. Né? Antes do pecado, você tinha comunhão com Deus. Mas, com o pecado, Deus não tem mais comunhão, você não tem mais comunhão com Deus. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que você está condenado eternamente a ficar separado de Deus. E o que é necessário, então? Como é que solucionar isso? A solução para isso foi Deus, Jesus Cristo, se tornar um ser humano, né? Vir aqui, pegou o pecado nosso, né? E morreu por nós. Ele sofreu a condenação que eu merecia. E agora você está livre novamente para se encontrar com Deus, tá? Para ter comunhão com Deus de novo. Isso é a salvação no plano espiritual. Tá? Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós.
sendo nós ainda pecadores. Outra comparação seria nós estarmos, assim, vamos dizer, condenados à prisão. Condenados a 15 anos de cadeia. E aí Jesus chegasse e dissesse assim, não, eu vou passar esses 15 anos de cadeia no lugar dele. Quer dizer, Jesus é preso, vai passar lá os 15 anos de cadeia por nós, e nós agora passamos a ficar livres. Então veja, ele é o inocente que paga pelos nossos pecados, sofre a consequência dos nossos pecados, foi a morte, e nós que somos culpados saímos livres, somos inocentados, ficamos em liberdade. Essa é a salvação que Deus oferece, a substituição do pecador. Essa é a solução do problema do ser humano. Né? Todavia, meu querido, isso não é obrigatório de todo mundo aceitar. Vamos dizer lá, ó, Deus, ele chega lá na penitenciária e diz, não, eu vou ficar no lugar do Gilvaldo. Gilvaldo está condenado a 15 anos de cadeia, então, mas eu vou ficar no lugar dele. Tá? Aí eu digo, não, eu quero cumprir minha pena. Né? A pena é minha, eu vou cumprir ela. Então, ninguém é obrigado a aceitar um sacrifício de outro. Tá? Então, Jesus não obriga ninguém a aceitá-lo e aceitar o seu sacrifício. Existe uma responsabilidade que é nossa. E está aqui em Romanos 10, de 8 a 10, dizendo assim, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, é super importante que nós estejamos compreendendo que há uma responsabilidade em mim e em você a respeito do sacrifício de Jesus na cruz. Que responsabilidade é essa? A primeira responsabilidade é eu crer no meu coração. Preciso crer que o que Jesus fez realmente nos salva. A morte de Jesus na cruz realmente nos salva e precisamos crer que aquilo foi em substituição pelos meus e pelos seus pecados. A segunda coisa que eu preciso fazer é confessar isso publicamente. É dizer para outras pessoas que eu creio. Testemunhar de Cristo publicamente. Por que isso é importante? Né? Porque nós, ao testemunharmos para outras pessoas, nós estamos fazendo um efeito jurídico na coisa. Né? Basta só eu dizer lá no meu coração, eu creio, mas eu tenho que dizer. Existe uma autoridade que está condenando, por exemplo, a morte, né? A prisão, no caso lá, né? Que a gente falou. Então, está me condenando à prisão. Então, vem Jesus e se oferece para ficar no meu lugar. Mas eu não dou a minha palavra dizendo que eu creio e que aceito isso para ninguém. Né? Aí vem a autoridade e diz, não, o que você está fazendo aqui, Jesus, no lugar do Gilvaldo? Não, sai daí e o Gilvaldo vem para cá. Tá? Então é preciso que eu, na presença da autoridade, diga, olha, eu aceito que Jesus fique aqui no meu lugar. Tá? Então, eu preciso confessar com a minha boca que creio. Eu preciso confessar para as pessoas aqui no mundo que eu sou crente. Preciso dizer isso publicamente. É importante que a gente assuma essa nossa responsabilidade, né? E aí Deus que nos vê vai estar recebendo a gente, né? Que fazemos assim confissão para a salvação. Ele vai estar acolhendo a nossa confissão, certo? É preciso que seja publicamente isso aí. Né? Mateus, no capítulo 10, nos diz isso, que nós temos que ter coragem de fazer isso, porque se nos envergonharmos de confessar o Senhor diante dos homens, ele também se envergonhará de nós lá nos céus. Mas se o confessarmos aqui diante dos homens, ele também nos confessará lá diante do Pai que está nos céus. Tá? Então, essa é a nossa responsabilidade.
E o que que acontece quando eu creio e eu confesso? Aí, em Romanos, naquela sequência do capítulo 10, já no versículo 13, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que revelação maravilhosa. Eu acredito na Bíblia. Eu creio que a Bíblia não mente. Então, muita gente duvida que alguém possa dizer que está salvo. Por quê? Às vezes a pessoa olha para o comportamento da pessoa, olha para os atos da pessoa e diz assim, não, fulano de tal, é uma pessoa, né? Um pecador. Uma vez uma mulher me disse, um comedor de feijão, né? Então, um pecador, um comedor de feijão, desse aí dizer que está salvo, tá? É claro que nossa salvação não é baseada em nossos atos. E nem porque um pastor disse para nós que a gente ia ser salvo, mas porque a Bíblia diz que a gente pode ser salvo. Tá? A Bíblia diz. Então, ela diz aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, não é uma coisa baseada em homens e nem em obras, mas baseada na palavra de Deus que não mente. Aqui na Bíblia está dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu criei com o meu coração, eu confessei com a boca e eu invoquei Deus. Eu invoquei o Senhor para me salvar. Então, se eu fiz isso, Ele, Deus, é fiel e Ele vai me salvar. Então a Bíblia jamais mentiu. A Bíblia jamais falhou. A própria palavra diz da boca de Jesus assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. E essa é uma realidade. Quanto tempo existe a Bíblia? Há quase 2000 anos que a Bíblia foi escrita, completada, aliás, né? Ela começou a ser escrita há quase 4000 anos e já está completada há quase 2000 anos. E já passou muitas guerras, muitos governos, muitas perseguições, muitas religiões, muita coisa passou no mundo. E acabou. Né? Acabou. Governos poderosos se levantaram no mundo e que queriam destruir a Bíblia, mas acabou. O governo e a Bíblia continua. Então, a palavra de Deus jamais passará. E o que ela diz é verdade eterna. Então, meu querido, se ela diz que você pode ser salvo, eu creio nisso. Eu creio que nós podemos ter a salvação em Jesus Cristo. Então, nesse momento, hora de nós orarmos e pedirmos a Deus essa salvação. Eu quero te desafiar a orar comigo, né? E também dizer para Deus isso que Deus está revelando para nós. Diga assim, meu Deus, eu creio que Jesus pagou o preço do meu pecado. E creio que isso é suficiente para que eu seja salvo. Por isso, confesso agora que serei um discípulo de Jesus e peço que Ele me conceda o Espírito Santo para que habite em mim e me ajude a praticar minha fé e crescer no entendimento da Bíblia, até que Ele me torne perfeito lá no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você orou dessa forma, não orou? Para esse vídeo agora, dá uma pausa e faça essa oração. Faça essa oração, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Eu creio, meu amado, meu amigo, que sem dúvida Deus ouvirá a sua oração. Ele promete isso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu já sinto aqui que você também está sentindo uma alegria plena no seu coração nesse instante. Porque a presença de Deus em sua vida está se revelando poderosa e nós sentimos isso no nosso coração, na nossa alma, com todo o nosso entendimento. Deus abençoe você e que acompanhe as nossas futuras lições. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor seja com você. Amém.